Vamos escutar agora o que o prefeito da cidade de Lutsk disse sobre esses bombardeios durante a madrugada. Vamos acompanhar. Caros moradores da comunidade, infelizmente não posso dizer bom dia para vocês. Hoje, aproximadamente às 5h45, foram ouvidas 3 explosões e 3 foguetes caíram em nosso aeródromo militar. O alarme não funcionou. Isso não acontece em situações comuns. Quero dizer que as Forças Armadas da Ucrânia não informaram. A administração militar e os militares vão verificar e investigar por qual motivo o sistema de notificação não funcionou. De acordo com o alarme anterior, às 4h55 havia uma suspeita e às 5h45 aconteceram as explosões. E às 5h49 só ligamos o alarme para enviar a sirene de alerta. Em Ivano-Frankivsk, o aeródromo também foi atingido e o sistema de alerta também falhou. As Forças Armadas da Ucrânia também irão investigar o porquê que isso aconteceu. Ou as Forças Armadas não sabiam porque os mísseis voavam em baixa velocidade, ou por algum outro motivo. Por favor, não fiquem na janela durante as explosões. Não façam vídeos e fotos e depois publiquem em redes sociais, canais de Telegram, agências de notícias, Instagram e assim por diante. Porque o inimigo está rastreando, e isso é uma informação adicional para ele. À medida que as explosões acontecerem, peço a vocês que desçam para os bunkers ou se escondam em algum lugar seguro para salvar suas vidas e saúde. Não ignorem as regras de divulgação de informação em tempo de guerra. Continuaremos firmes. Tá aí, sem perder tempo, vamos imediatamente à Ucrânia, cidade de Lviv. Lá está o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, ao vivo da rua, inclusive, para destacar as últimas informações, as atualizações de momento. Luiz, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Suas informações, por favor. Obrigado, Daniel. Obrigado, telespectadores. Então, nós estamos aqui em Lviv, nós estamos ao sul de Lutsk, que foi a cidade que foi bombardeada, que nós acompanhamos agora a entrevista do prefeito. E isso fica a mais ou menos 150, 200 quilômetros daqui. Diferente do que aconteceu em Lutsk, aqui foi possível ouvir, sim, as sirenes de ataques aéreos. Então, foi por volta aí das 5 da manhã, essas sirenes tocaram, todo mundo foi para os abrigos, né, que na verdade aqui em Lviv os abrigos são aí os porões dos edifícios. E o que a gente pode avaliar desses ataques dessa noite é o seguinte: Lutsk é a principal rota terrestre aí que liga a Polônia a Kiev. Aqui em Lviv é uma grande cidade do oeste, mas não é aí a rota para Kiev. Lutsk fica diretamente na rota para Kiev, passam muitos caminhões, passam muitos carregamentos. Eles atacaram o aeroporto de Lutsk, e isso pode ter a ver aí com a possibilidade de entrada de armas no país. Então, o que os russos estão querendo evitar é que os ucranianos recebam mais armas pela fronteira da Polônia. E outra coisa que chamou a atenção foi o ataque a Dnipro. Dnipro é uma cidade que é um objetivo militar muito claro. Ele fica praticamente no centro do país, e para cruzar aí o rio Dnieper, para conseguir avançar em formato de pinça, que a gente fala, tentar isolar todas as tropas ucranianas que estão a leste do país, essa cidade era um objetivo militar essencial. Então talvez a gente possa esperar aí mais ataques na cidade de Dnipro. Então Dnipro é um objetivo militar para o avanço das tropas russas, e Lutsk seria aí a gente pode interpretar como um bombardeio aí para evitar a entrada de armas, evitar que aquele aeródromo seja usado para trazer aeronaves aqui para a Ucrânia de outros países. Agora, Luiz, você traz um aspecto importante desse conflito, com essas informações dos ataques realizados nas cidades de Lutsk e também de Dnipro. Dá para afirmar, ou pelo menos a gente consegue compreender, que estamos em um segundo momento
da guerra, porque a estratégia russa talvez esteja estudando os movimentos dos exércitos da Ucrânia, justamente para agora atingir outras cidades, como você bem disse, por conta de eventuais carregamentos de armas que estejam chegando. Então, trata-se de uma mudança, não somente aquelas áreas já conhecidas e muito divulgadas no início do conflito, mas agora outras cidades passam a ser alvo, né? É por aí, a gente não pode dizer com certeza absoluta, mas é o que dá a entender. Quando eles atacam cidades aí a oeste da Ucrânia, eles estão tentando atacar as linhas de suprimento da Ucrânia. A gente lembra aí que as cidades portuárias já estão sofrendo ataques, então eles não conseguem receber aí auxílio por mar. Todo o Mar Negro e o Mar de Azov estão com a esquadra russa lá. Então as principais linhas de suprimento são via Polônia e Romênia. Quando o ataque é feito nessas cidades mais a oeste do país, pode ser interpretado como uma tentativa aí de cortar essas linhas de suprimento. E voltando a repetir, Dnipro é uma cidade que eles precisam conquistar Dnipro para avançar do sul para o norte. É uma cidade essencial, um objetivo militar muito importante se a estratégia dos russos for tentar isolar as tropas ucranianas no leste do país. Aqui em Lviv, a cidade começa a se preparar para eventuais bombardeios. Eu estou na frente de uma igreja, que a Lviv é o polo cultural da parte oeste do país. Então tem catedrais, tem museus, muita arte aqui. E o que a gente começou a ver nos últimos dias foi as pessoas, elas tentando proteger esses monumentos históricos. Atrás de mim aqui tem uma igreja onde foram colocadas chapas de metal aí para proteger os vitrais dessa igreja e foram instaladas aí proteções nas estátuas. Existem muitas estátuas medievais aqui que a população está instalando proteções aí, primeiro proteções mais fracas aí de pano, de madeira, mas a ideia é que essas estátuas sejam todas cobertas aí com sacos de areia, caso o conflito venha para essa área aqui. Mas não tem como dizer se é uma cidade cheia de refugiados, é possível, tudo leva a crer que não seja um alvo militar, muito pelo contrário. Agora, Luiz, há um grande receio na comunidade internacional de que essa guerra avance e passe a contar também com armas químicas e biológicas. Inclusive, você tem uma informação para um alerta aí para a possibilidade dos russos atacarem um laboratório que teria um grande estoque de amônia. É isso mesmo? Isso, essa é uma das informações que está mais preocupando os ucranianos aqui por esses dias. Eles têm grandes produções aí de fertilizantes e defensivos agrícolas. E a matéria-prima para isso é a amônia. Então eles têm grandes depósitos de amônia, principalmente na região leste do país. E para que todos devem lembrar aí alguns meses no ano passado, quando houve uma explosão de uma carga de amônia na cidade de Beirute, no Líbano. Isso causou a destruição de uma grande parte da cidade. Então, o maior medo dos ucranianos aqui nos últimos dias é que os russos ataquem os depósitos de amônia, que vai explodir, que se isso de fato acontecer, pode explodir uma grande parte da cidade. Eles estão localizados ali perto de Kharkiv, mas as cidades onde eles estão localizados podem ser muito prejudicadas. E o outro lado dessa história são os russos falando que essas instalações, na verdade, não seriam aí para produzir fertilizantes nem defensivos agrícolas, mas sim produzir armas químicas. O que a gente sabe dizer aí, analisando guerras, é que não necessariamente uma fábrica que tem amônia, ela vai produzir armas químicas, mas em tese ela pode ser convertida em uma fábrica de armas químicas. Mas o presidente Volodymyr Zelensky já afirmou que a Ucrânia não tem e nem tem a intenção de pesquisar armas químicas. Agora tem um outro destaque que chegou por meio das notícias das agências internacionais. Eu gostaria que você destacasse e trouxesse também para a audiência da Jovem Pan News, porque parece que o presidente russo Vladimir Putin autorizou o apoio de mercenários contra a Ucrânia. Qual seria o objetivo na convocação desses grupos? Surpreender o oponente? Mais ou menos por aí? Não é surpreender, é uma guerra de informação. Ele quer colocar
medo nas fileiras inimigas. Ele diz que vão vir os mercenários das empresas privadas militares russas. Essas empresas atuam principalmente ali na região da África, na República Centro-Africana, onde esses mercenários ajudam, eles trabalham ali para proteger instalações de petróleo, instalações de mineração na África. E eles são muito famosos pela sua violência. Além da sua violência, aí estariam constantemente em combate, teriam aí uma grande experiência de combate. Isso é normal nas guerras, essa guerra de propaganda para você tentar colocar o medo no coração do adversário. Se a gente lembrar, por exemplo, a Guerra das Falkland, aqui perto, quando também chamada de Malvinas pelos argentinos, quando houve a guerra pelas ilhas Falkland, Malvinas, os britânicos colocaram aí o seu regimento Gurkha. O regimento Gurkha era um regimento do Nepal que ficou extremamente aí, famoso por conta de violência, porque eles matavam os adversários degolando esses adversários. Então, unidades inteiras da Argentina se renderam só de saber que os Gurkhas estavam chegando. É uma das informações de históricas aí da guerra das Falkland. Então, o que o presidente Putin estaria tentando fazer é algo semelhante, trazer aí, ele já trouxe os chechenos, que são conhecidos aí pela violência, e agora está trazendo aí os militares das Private Military Corps, ou seja, os mercenários que atuaram na região da África, estariam vindo aqui para a guerra da Ucrânia agora. Agora, qual é a situação nessa localidade onde você está? É uma parte da cidade mais segura? As pessoas estão muito preocupadas? Há reforço da segurança dos exércitos da Ucrânia? Traça um raio-x, um panorama da situação aí nessa localidade em Lviv. Então, Lviv é uma cidade que é considerada de retaguarda. Então, existe aqui uma série de ações da resistência, ou seja, a resistência está aqui fazendo redes de camuflagem, os civis mesmo, eles se organizam num movimento de resistência para fazer redes de camuflagem, para fazer coquetéis Molotov, para fazer centros de recepção de alimentos e envio desses alimentos aí para outras, eles recebem alimentos, por exemplo, vindo de outros países, da Polônia, da Eslováquia, e distribuem para quem está precisando, os refugiados que estão precisando, e também mandam para a linha de frente de combate. Então aqui é exatamente uma cidade de retaguarda, você está fazendo material para mandar para o front, e você também está lidando com a saída dos refugiados que estão saindo aí, principalmente para a Polônia. Hoje eu estive andando pela estação ferroviária e pela estação rodoviária. Parece que o fluxo de refugiados começa a diminuir um pouco na cidade, mas mesmo assim a cidade permanece lotada e, segundo o seu prefeito, aí, à beira da sua capacidade total. Não tem mais vagas em hotéis e voluntários estão trazendo comida para os refugiados. Muitos lugares prédios públicos foram disponibilizados aí para que esses refugiados permaneçam aí durante a sua jornada, precisarem passar uma noite, 2 noites antes de seguir para a Polônia. Aproveitando inclusive essa informação que você traz à audiência da Jovem Pan News, nós recebemos a informação, uma atualização na verdade, por parte daquela agência que trata da questão de refugiados da ONU, a Acnur, que o número de refugiados que deixaram o país aumentou para 2,5 milhões. Você tem visto uma escalada no número de pessoas que estão deixando o país, sobretudo por esse corredor em Lviv? Sim, está tendo eu acho que os corredores estão funcionando melhor e principalmente eu acho que as autoridades e os voluntários ucranianos eles conseguiram se organizar melhor. As filas estão mais controladas na estação ferroviária, ônibus e trens estão saindo agora com horários mais definidos. Antes o trem chegava, enchia e saía. Agora já é possível aí ter uma ideia de que horas o trem vai sair e não está aquela loucura, não está aquela correria, aquela confusão dentro da estação ferroviária. As autoridades parece que estão conseguindo se organizar agora, tem um fluxo constante de refugiados, mas não tem aquela confusão dos primeiros dias, e aí que marcaram o início dessa semana, com o início dos corredores humanitários.